A paz do Senhor, eu sou a pastora Carla Regina e você se encontra na 27ª edição do Reverberando Palavra Viva, edição oficial. Vamos orar? Eterno da nossa alma, em Tua presença nos colocamos agora, orando e pedindo a Tua graça sobre a nossa vida e entendimento acerca das Tuas sagradas Escrituras. Que almas possam ser alcançadas, vidas edificadas. Glorifica o Teu nome, é o que te pedimos, orando no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Oh, glória! Vamos hoje ao livro de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já te convido aí a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Daniel e já começo trazendo algumas informações relevantes para o entendimento do todo. Quando eu olho o livro de Daniel, o último livro dos considerados profetas maiores, uma divisão pedagógica para melhor entendimento, né? Eu já me pego com o contexto do que ele teve que enfrentar a despeito da pouca idade que ele tinha. Quando eu olho para o livro de Daniel, o significado do seu nome em hebraico, Deus é meu juiz. Ele invoca esse senso de justiça que só existe de maneira perfeita, de fato, em Deus. Que sabe por tudo que lhe aconteceu e do quanto ele teve que, de fato, se posicionar, mesmo estando aí numa cultura diferente da sua. Eu já quero trazer a vocês a divisão muito clara que fica nesse livro. São aí 12 capítulos. E quando eu olho os 12 capítulos do livro de Daniel, eu posso dividi-los em 2 blocos diferentes. Do capítulo 1 até o capítulo 6 vai falar sobre a vida de Daniel, é a narrativa da sua vida pessoal. Enquanto que do capítulo 7 até o 12 vai falar sobre as divisões apocalípticas de Daniel. É um livro que aponta para muitas informações da doutrina das últimas coisas, sobre também o Apocalipse, e Deus deu a esse profeta muitas visões que apontam aí para esses acontecimentos futuros. E aí aqui na divisão do livro eu já quero lhe trazer uma aplicação. Não adianta querer ter visão profética se não tem uma vida pessoal com Deus. Eu gosto da divisão porque Deus toca na claro. Não adianta querer o sobrenatural se não me honra no natural. Quando eu olho para Daniel, isso fica muito evidente. Daniel é uma das poucas personagens bíblicas, José, outro que me lembro, que tem uma vida impecável diante de Deus. Porque todos os outros homens e mulheres foram usados, mas você numa análise consegue identificar uma coisa ou outra, algum ponto negativo. Mas o próprio texto vai falar sobre isso, que procurou-se em Daniel alguma coisa em que pudesse acusá-lo e não fora encontrado. Então, quando eu olho para Daniel, ele é uma referência de alguém que soube dosar muito bem e equilibrar muito bem o que recebia de sobrenatural, condizendo com seu comportamento no mundo natural, terreno. Então, vamos começar. Vamos começar o capítulo de número 1. Já pega aí caderno e lápis na mão. Louvado seja Deus. Daniel, capítulo 1. Eu fico tentando ler só um trechinho de uma coisa ou outra, mas tem hora que eu não aguento. A Bíblia é tão em alguns momentos, autoexplicativa, que ela por si só já traz uma mensagem fortíssima para que possamos compreender. Esse primeiro capítulo eu vou te dar algumas palavras-chave. Então, quero vocês ligadinhos. Se não pegar, não precisa ficar perguntando nos comentários, porque vocês vão estar com a live gravada e vão poder voltar tantas quantas forem necessárias às vezes para anotação, tá bom? Então, o que der, pegou. O que não der, passa para a próxima estação. Vamos embora. Pois bem, primeiro ambientando isso aí num contexto histórico. Já temos falado isso diversas vezes nos livros anteriores, só para que os irmãos compreendam, tá bom? Nós estamos aqui naquele período onde as deportações aconteceram. Datas aproximadas, eu já dei pelo menos em 2 vídeos anteriores. Começa com 605 a.C., primeira deportação do povo de Judá, por ocasião da sua desobediência extremada, né? E a longanimidade do pai, aturando isso, esses anos de pecado, idolatria, de vida dupla. Então chega o momento que o Eterno permite que uma nação pagã, no caso a Babilônia, seja usada como martelo de juízo.
E aí vai começar, em primeira instância, com Daniel, que vai na primeira deportação, logo depois, na segunda deportação, Ezequiel, que já estudamos, e por fim a queda de Jerusalém. Tendo Daniel ido primeiro, gente, isso aqui é incrível, e eu preciso que vocês atentem para esse detalhe. Perceba o modus operandi de Deus, que primeiro prepara um ambiente para depois trazer o seu filho. Eu olho isso no Gênesis, quando ele faz o Jardim do Éden de maneira maravilhosa, e depois vem e coloca Adão lá e Eva posteriori. E perceba como aqui não é diferente. Há um cativeiro, mas olha como ele primeiro envia os que estão ali para a corte, preparando já um ambiente de qualquer probabilidade de influência que viesse da corte real, para que ele tivesse seus representantes ali. Então, antes de enviar a principal leva, né? A segunda leva tem mais gente do que na primeira leva, parece que ele já vem preparando esse ambiente lá na raiz. E eu amo isso em Deus. Eu amo isso em Deus. Vamos comprovar nas Sagradas Escrituras. Bom, o versículo 1 vai dizer que no terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e seus soldados cercando a cidade, sitiando a cidade. Nós já vimos como tiveram aí consequências catastróficas acerca disso. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e que também pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo, é o que diz o versículo de número 2 de Daniel 1. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do Deus dele, lá na sala do tesouro. Agora, a partir do versículo de número 3, e aqui eu começo a te dar palavras-chave para cada versículo ou grupos de versículo, perceba como o rei Nabucodonosor, quando chama Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, ele vai pedir para que se escolha prisioneiros israelitas. Ele dá características. Ele quer que sejam jovens, da família real, de uma família nobre. E a primeira palavra aqui é notoriedade. Eu gosto disso. Nabucodonosor quer os melhores, ele quer pessoas de notoriedade. Eu quero que você entenda que a estratégia do adversário sempre vai ser pegar alguém que pode ser notório para a glória de Deus e trazê-lo, baseado nessa notoriedade, para servi-lo do outro lado. Só que o que Nabucodonosor não contava é que esses jovens não estavam de brincadeira, não. A sua idade, ou pelo menos a expressão jovem aqui, vai apontar para um período de adolescência. Até tentam mensurar qual a idade que ele poderia ter, 17, quiçá. Não dá para afirmar com toda certeza, mas notoriedade. Aqui nesse chamamento de Daniel, nós aprendemos com o chamamento de Jeremias, de Ezequiel e agora com o de Daniel. Perceba como Deus tem pessoas que ele chama para missões que são relevantes, missões que exigem que tudo aquilo que você pensa ter ganhado no mundo natural, Deus, na verdade, vai utilizar para que você seja uma referência em âmbito sobrenatural. No versículo 4, vem comigo, eu quero te dar a próxima palavra. As características que Nabucodonosor coloca acerca dos jovens nos faz refletir que o império das trevas não está de bobeira. Se ele está tentando contra a tua vida, se ele está querendo derrubar você, primeiro, certamente é porque alguma notoriedade você tem. Porque o diabo nunca vai querer derrubar uma árvore que não esteja dando algum tipo de fruto ou não tenha um potencial incrível para a glória de Deus e para tudo aquilo que Deus intenta fazer. Mas aí eu avanço porque ele começa a dar características. E aí ele vai falar sobre boa aparência, não ter nenhum defeito físico, inteligente, instruído, que fosse capaz de servir no palácio, mas também que tivesse o intelecto para que pudesse absorver toda a cultura e ciência babilônica. Olha como é que o adversário raciocina. Se essa pessoa é inteligente do lado de lá, eu vou pegar essa inteligência dela e vou transformá-la a meu bel prazer. E aí, se a primeira marca, né, de alguém que Deus chama para estar ali na corte babilônica é a notoriedade, eles queriam pessoas da nobreza, a segunda marca é habilidade. Você já percebeu? Canta muito na igreja. O que se faz? Vamos trazer para o outro lado.
A maioria dos cantores famosos mundialmente falando, muitos tiveram uma história com a igreja concernente à área do canto. Cantei no coral, cantei na igreja. Mas quando tiveram a primeira oportunidade, por conta da notoriedade, o diabo tratou de fazer o quê? Que mané exclusivo para Jesus, vem para o meu lado. A gente avança para o versículo de número 5, onde o texto vai dizer que o rei mandou que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida, o mesmo vinho que ele. E o rei queria que eles fossem preparados num período de 3 anos, antes de começar a servi-lo na corte. Lá vem a terceira palavra, eu falei de notoriedade, eu falei de habilidade, e agora eu falo, olha a estratégia. O que Nabucodonosor quer? O que o inimigo quer? Exclusividade. Não me venha com churumelas. Quem divide a glória de Deus pro lado de lá e pro lado de cá, em algum momento, os atrativos de Nabucodonosor vão acabar te deixando exclusivo para ele. Não tem negociação. Ou você é exclusivo para Deus, ou se você divide, oh meu Deus do céu, você acaba sendo contaminado, porque o que Nabucodonosor quer é exclusividade. Por que jovens? Porque é como uma folha aqui que está quase em branco. Ele está dizendo, eu vou trazer cultura babilônica neles. Olha a estratégia do adversário. Nunca se houve um tempo onde quisesse resgatar, contaminar, perverter em idades tão tenras, em idades tão novas. Nunca! Porque o inimigo sabe, se eu começar a doutrinação desde pequeno, aí querem invadir a escola das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Por quê? Qual é a alusão? É pouca raiz. Eu arranco com facilidade. Meu Deus. Daqui a pouquinho a exclusividade não ora, não lê Bíblia. A exclusividade vai sendo levada para o outro lado. Mas olha a próxima palavra que eu quero vos entregar no versículo de número 6. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todos da tribo de Judá. Que palavra agora que vem? Identidade. Emaraçúbia. Alavarahai. Oh, mais do que notoriedade, mais do que habilidade, mais do que exclusividade. É alguém que tem a consciência da sua identidade. Rapaz, que é da tribo de Judá. E quem é da tribo de Judá não dá para querer se contaminar com manjares do rei. Quem você é determina aonde você vai, o que você fala, como você pensa, como você age. Não negocie a sua identidade. Rabaraçúbia. Olha isso aqui, o versículo 7. Aspenaz lhe deu outros nomes, porque tudo que o adversário quer é burlar sua identidade, adulterar sua identidade. Perceba que todos os nomes têm uma alusão a deuses babilônicos. Beltesazar, o deus Bel está incluso no nome. Olha só, que fazem alusão a Marduk, dentre outros deuses. Ele vai chamá-los de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando você pregar, perceba, tem o que é adequado e inadequado. A proposta aqui não é certo e errado. Propaga os nomes judeus, hebraicos, propaga os nomes da identidade original da tribo de Judá, de Daniel e seus 3 amigos. Eu mesmo pregando, lanço o Sadraque, Mesaque e Abidnego, que é mais fácil na ponta da língua, porque logo depois eles vão ser tratados assim, devido à cultura babilônica. Mas a identidade original é Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Propaga. Quando você for pregar Daniel, use esses nomes. Porque tudo que o inimigo quer, deixa eles se acostumarem a falar seus nomes com a inclusão de deuses babilônicos nele. E o que o inimigo vai tentar fazer? Vai tentar trocar o seu nome.
Qual é a próxima palavra, pastora Carla? Anote aí. Você vai ter que ter maturidade para entender que podem até te chamar de nome diferente, mas a tua identidade continua a mesma. Eu não vejo aqui Daniel preocupado em brigar para trocar o nome. Ele tá dizendo, rapaz, tu fala o que tu quiser, mas eu sei quem eu sou. Identidade ninguém tira. Maturidade para brigar pelas coisas certas, pelo amor de Deus. Sheba, pastora, mas andam me chamando disso, andam me chamando daquilo. A pergunta é, quem tu é? Quem você é? Você sabe quem você é? Então, olha, não interessa o que digam a teu respeito. Se você sabe quem você é, faça dos teus inimigos mentirosos. Ebaraçúbia. A preocupação de Daniel era fazer com que o nome do Senhor fosse exaltado, e ele consegue fazê-lo. A ponto de, acerca de Daniel, dificilmente chamá-lo de Beltesazar. Em alguns momentos aqui é Daniel. Até rei Dário vai ter que se curvar, porque quando o teu Deus se sobressai, vão ter que invocar o nome do teu Deus no teu nome. Orebara, raiz, cara, origem, missão, destino. Quando você sabe quem você é, o que Deus te chamou para fazer e para onde você vai, isso não turba, você tem maturidade para lidar. Perceba, avança comigo, versículo agora de número 8, eu amo esse texto. Quando Daniel assenta no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, ele está dizendo, eu posso até estar na Babilônia, mas o meu coração continua de Jerusalém. Que palavra, pastora Carla? É santidade. Santidade. Eba, sébia. Ele está dizendo, rapaz, pode mudar o nome, pode fazer o que você quiser, do lado de fora, porque do lado de dentro, não, aí a minha jurisprudência não vai entrar, não. Manjares do rei eu não como, não. Perceba, o texto prossegue no versículo de número 9. Olha isso aqui. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel, tivesse boa vontade para com ele. O que é isso? É Deus dando credibilidade. Tu não se perde não, hein? Eu já falei de notoriedade, já falei de habilidade, já falei de exclusividade, já falei da tua identidade, tem que ter maturidade. E aí, é santidade que não se negocia. Pra quê? Pra ter credibilidade. Ô, turma do Dade. Versículo 10, Aspenaz quer ser sincero, vai dizer, eu temo pela minha vida se porventura eu só te der legumes, eu temo pela minha vida se porventura eu lhe favorecer. E aí percebe? Honestidade. O versículo 10 me aponta. Ele foi honesto, Deus tocou, mas esse chefe dos serviços do palácio, Aspenaz, usou de honestidade com Daniel. Ele está dizendo no versículo 10, foi o rei que mandou para vocês comerem. Se ele notar que vocês não estão fortes, não estão sadios, é capaz de me matar. E aí vocês vão ser o culpado. Honestidade. O que isso provocou em Daniel? Versículo 11. Sensibilidade. Daniel poderia dizer, tá bom, você tá certo, né? Não vou fazer tua vida pela minha, imagina, não, vou parar aqui. Só que não, Daniel foi sensível o suficiente para falar com o guarda a quem Aspenaz tinha encarregado para cuidar dele. Ele tenta uma nova estratégia, sensibilidade, não deu de um jeito, vai do outro, não se conforma. Tem gente dizendo, eu tentei, né? Tentou quanto? Tentou de todos os jeitos, tentou de todas as formas. Olha a sensibilidade de Daniel, ele foi falar com o guarda que Aspenaz tinha colocado. Aí no versículo 12, brota uma nova palavra depois de sensibilidade. Qual é a palavra? Autoridade. Aí Daniel vem com autoridade, ele fala, versículo 12 até o 14. Eu quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dei-lhes somente legume e água. Legume para comer, água para beber. No fim dos 10 dias, pode fazer uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com ele. O que é isso? A autoridade. O que é autoridade? Etimologia da palavra latina. Poder para... Oh, meu Deus, eu amo a palavra. Poder para fazer.
coragem para fazer. Oh, meu Deus, ele está dizendo autoridade. Oh, eu estou investido, eu posso. Deus me deu a ordem, Deus me deu condição, Deus me deu força para isso. Versículo 15, o que acontece? No 15 e 16, o texto vai dizer, passados 10 dias, eles estavam mais sadios, mais fortes que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida, tirou o vinho e fez com que eles fossem servidos só de legume. O que é isso? Próxima palavra, legitimidade. Orebarra, e alguém tá dizendo, rapaz, Deus é com vocês mesmo, hein? Isso aqui é paradoxal, rapaz, que é isso? Como é que alguém come tudo que é manjado do rei? Engorda, mas vocês comendo aqui o legume conseguem ganhar o peso, é legume e água. Emaraçube. A lógica não era essa. O que é isso? Então tá legitimado. Vocês são servos de Deus. Oh, meu Deus, Deus honra vocês. Olha aqui, ó, o versículo de número 17 acontece algo espetacular. Eles já eram inteligentes. Eles já eram sábios ali, entendidos. Mas olha o que o versículo 17 fala. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências de Babilônia. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Queridão, quando você vem nessa turma do DAD que eu te dei aqui, com notoriedade, habilidade, olha eu repetindo, exclusividade, com identidade, na maturidade, não perde a santidade, tem credibilidade, age com honestidade, tem sensibilidade, vem na autoridade, tem legitimidade, Deus aumenta a sua capacidade. Tá pensando o quê? Que vai deixar sábio babilônico te ensinar? Deus te revela. Vem cá, que do jeito do pai você aprende sem se contaminar. O que é capacidade, gente? Eita glória. Capacidade, etimologia latina, poder para conter. Orebarahai. Capacidade, é Deus dizendo, olha como eu amplio a probabilidade de contenção, de absorção, oh, Ramai, Kiébia, é Deus dizendo, olha, me honra, que eu amplio o leque da sua capacidade, rebaço, labaraçúbia. Oremancho. Já viu pessoas que às vezes não podem enxergar, mas sabem mais Bíblia do que gente que enxerga? É Deus dizendo, eu amplio. E aí no fim de 3 anos eles foram se apresentar. E quando eles foram se apresentar teve uma espécie de testes. Perguntas eram feitas acerca da Babilônia. E o que aconteceu? Daniel e seus 3 amigos sabiam 10 vezes mais. Porque o Deus que aumenta a capacidade, próxima palavra, também vai lhe dar uma porção de grandiosidade. 10 vezes mais. É o que eles sabiam. Que é isso? Que cabeça é essa? Eita! Oh! Aí começa agora o ministério, vamos embora. Capítulo número 2, é a vida de Daniel. Nabucodonosor tem um sonho, isso aqui é interessante. Nabucodonosor tem um sonho, e quando ele chama os sábios, né, ali do seu palácio, da sua proximidade, para tentar interpretar, eles chegam muito, né, prontos ali para atender o pedido do rei, e fala, conte-nos o sonho, ó rei, e nós revelaremos o que significa. Aí o rei diz, não tá entendendo, eu me esqueci do sonho. Então vocês vão ter que me contar o sonho que eu esqueci e depois interpretar. Eu gosto disso. Eles ficam apavorados e eles dizem assim, sabe, versículo 10, capítulo 2 de Daniel 2:10. Meu rei, não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos e astrólogos.
O que o senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender a seu pedido, a não ser os deuses. E eles não moram com a gente aqui na terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Mandou Arioque, oh meu Deus, ir lá para poder buscar todos eles. Era o chefe da guarda do rei. Quando ele decide ir lá para pegar agora os 4, Daniel e seus 3 amigos, e aí Daniel, eu gosto disso, olha o versículo 14. Quando ele chega, vambora, o rei vai matar geral e tal. Se você tem algum... Porque Daniel tinha o dom de interpretação de sonhos. Vambora, vocês estão dentro do pacote, partiu. Aqui, ó, que ele eram os sábios, né? 10 vezes mais eram os sábios da Babilônia. Então os sábios estavam no pacote quem morreria. Aí olha o que Daniel vai dizer. Eu gosto disso aqui, ó. Então Daniel falou, avisada e prudentemente Arioque. Olha isso aqui, capítulo 2, versículo 14. Essa foi a RC, olha a minha versão. Então Daniel foi procurar o Arioque, o chefe lá da guarda do rei, que tinha recebido a ordem para matar todos os sábios da Babilônia. E com muito jeito e cuidado, e com muita prudência. Você entende isso aqui? Não é porque Deus te usa que tu faz de qualquer jeito. Não é porque Deus te usa que tu chega cheio de marra. Não é porque Deus te usa que tu acha, não, porque eu vou chegar lá e vai... Não, sabedoria. Ele chega com prudência para tentar saber por causa de que ele estava sendo sentenciado à morte. Aí Arioque conta para ele tudo o que aconteceu. O rei está querendo alguém que não só interprete o sonho, como também lembre-o do que ele esqueceu acerca do que sonhou. Aí Daniel pede para falar com o rei para pedir um pouco mais de tempo, porque ele disse, eu vou lhe entregar tanto a explicação do sonho, como lembrar-te do sonho que sonhaste e já não lembra-te mais. Aí a Bíblia diz que Daniel volta para casa, versículo 17. E quando ele volta para casa, o que ele faz? Chama os amigos para orar. Ai, gente, para aqui um pouquinho. Ai, meu, eu sei que tem 10 ainda, aqui, ó. Ei. Tu tem que ter alguém que esteja na mesma visão que você. Não gente que fala, tu tá doido, vai conseguir. Não gente que fala, falou Daniel, falou, partiu, bora orar, bora buscar. Deus vai te usar, porque o dom de interpretação fora dada a Daniel. Aqui, ó, mas a vida de Ananias, Misael e Azarias estavam no mesmo pacote. Bora orar. Eles começam a orar e é lindo porque a Bíblia toca na claro, oh meu Deus do céu, que naquela mesma noite, versículo 19, teve uma visão, Daniel, e nela Deus mostrou o sonho, o que queria dizer. Daniel agradeceu a Deus num texto que é emblemático, que a gente gosta, a partir do versículo 20, que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. Versículo 21 é emblemático. Ele muda o tempo e a estação. Que Deus é esse? Ele está dizendo a ele que põe o reino, o poder e os derruba. Ele que dá sabedoria aos sábios, inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Oh Deus dos meus antepassados, eu te agradeço e te louvo, pois me deste sabedoria e poder e respondeste a nossa oração, nos mostrando que o rei queria saber. Que Deus é esse, queridos? Que revela, que fala, que para quem ora humildemente, eles poderiam ter se conformado, nosso ministério veio até aqui, agora vamos morrer, só que não. Deus deu a Daniel a habilidade, e Daniel orou pedindo, Deus me usa, Deus revela, Deus fala, e depois que Deus fala, show, ele não vai correndo para o rei entregar, não, primeiro deixa eu orar para o rei dos reis, deixa eu agradecer o rei dos reis, agora sim, vamos lá falar com o rei. E quando ele chega lá, começa a explicar. Olha, eu acho lindo como se apresenta, né? Ele vai até Arioque, o oficial, e aí o oficial chega, tá aqui um dos judeus, e ele que o senhor trouxe como prisioneiro lá de Jerusalém. Ele vai explicar o sonho. Aí ele perguntou, pode contar, vamos embora. Aí Daniel começa no versículo 27 de Daniel 2. Gente, o que é isso?
Aí Daniel respondeu: não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Ramanassubiquiébia, versículo 28. Eba! Mas há um Deus no céu, Ramanchou, que explica mistérios. Shebarahai. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o Senhor as visões que o Senhor teve enquanto dormia. O Senhor estava deitado na sua cama e começou a pensar a respeito do futuro. E aquele que explica mistérios mostrou ao Senhor o que vai acontecer. Eu recebi a explicação, olha o versículo 30. Não porque eu seja o mais sábio de todos os homens, esse Daniel não é pouca coisa não, mas a fim de que o Senhor saiba do sentido do sonho que teve, que querem dizer os pensamentos que passaram pela sua mente. É quando ele vai ter aqui o sonho com aquela estátua muito emblemática acerca, oh meu Deus, das nações e do futuro, um sonho voltado para o universo das últimas coisas, escatológico, falando acerca de uma estátua e de tudo que ela possuía, cabeça de ouro, apontando para Babilônia, o peito de prata para a coalizão medo-persa, o quadril, isso eu estou lendo aqui dentro do texto, ele já vai trazer acerca disso os apontamentos na explicação de Daniel, quadris de bronze, pernas de ferro, e ele vai dando aqui alusão para cada uma das nações, é objeto de estudo escatológico muito farto no nosso meio. Mas quando fala da pedra que desce da montanha e derruba a estátua, fazendo-a como um pó. Eu amo a explicação de Daniel acerca da pedra, é a única que me interessa na visão. No sonho. Eba! Capítulo 2 de Daniel, a partir do versículo 44. No tempo desses reis, ele está trazendo aqui todas as alusões da representatividade de cada parte do corpo da estátua, representando uma nação. Quando chega na parte da pedra que desce e desfaz a estátua, olha a explicação. Versículo 44. No tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino que nunca será destruído. Desconfia de qual é? Nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros e durará para sempre. Porque na estátua a sequência era um reino derrubando o outro. Mas esse reino que é eterno, ninguém pode derrubar. Versículo 45, é isso que quer dizer a pedra que o rei viu soltar-se da montanha, sem que ninguém a tivesse empurrado, e que despedaçou a estátua feita de ferro, bronze, prata, barro e ouro. O grande Deus está revelando ao Senhor o que vai acontecer no futuro. Foi esse o sonho que o Senhor teve, e esta é a explicação. Aí quando o rei ouve que é dar recompensa para ele, e Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel. Ai, gente. Quem queria matar, rábia, agora se prostra, na súbia, encosta o rosto no chão e ordena que seja apresentada uma série de sacrifícios e incensos. Ele diz para Daniel: o Deus que vocês adoram é de fato o mais poderoso, mais poderoso de todos os deuses. Eu amo a palavra. Este é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistérios, pois você me explicou esse sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. Aí que Daniel pede? Qual é o pedido de Daniel? Versículo 49, que ele pusesse seus 3 amigos, Azarias, Ananias e Misael. Para quê? Como administradores da província. Mas Daniel ficou na corte, porque, queridão, quando você
tá na guerra, traz pra perto quem é soldado fiel desse general. Tu se cerca de gente, não é gente fanfarrona, você se cerca de gente que tem temor de Deus e que tem uma conduta correta e digna, que corroborarão a mensagem, o ministério, a missão que Deus te confiou. Em Daniel capítulo 2, a partir do versículo 4, a própria Bíblia fala que eles começam a falar agora em hebraico. Embora a Bíblia essencialmente tenha sido escrito em 3 línguas aqui, o hebraico no Antigo Testamento predominante e o grego koiné no Novo Testamento, aramaico algumas tiras. Em Gênesis tem um versículo, nós temos aí em Esdras 2 perícopes, né? A saber, um texto com sentido completo escrito em aramaico também. Você tem Jeremias, um versículo também em aramaico, e você tem aqui uma das maiores partes, que é no livro de Daniel, a escrita original em aramaico, a partir do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28, a escrita em aramaico. E aí a gente avança para o capítulo de número 3, aonde agora, baseado no sonho que ele teve, Nabucodonosor decide fazer uma estátua, dando vida, né, a esse sonho, vida de uma certa forma, né, trazendo a concretização desse sonho de alguma forma para que ele não se esquecesse. Ele faz essa estátua e dá uma ordem a fim de que quando os instrumentos tocassem, todos se curvassem diante da estátua. Você conhece a história porque ela é emblemática. Só que a Bíblia vai dizer no versículo 8 do capítulo 3 de Daniel, sempre tem um fofoqueirinho, né? Sempre tem alguém que fala assim, ó, tá se curvando aqui não, hein? Ó, aqui, ó. Pega essa, queridão, queridão. O que você pensa que é alguém te delatando? O que você pensa que é alguém fofocando? O que você pensa que é alguém te entregando? Se o que tu tá fazendo é justo diante de Deus, fica tranquilo. Eles só vão ser aqueles que Deus vai usar para te levar para uma esfera de experiência ainda maior com Deus. Pegou isso? Pegou? Pegou. Aqui, ó. Alguém vai dizer, esses judeus não se curvaram, não. Aí, quando ficar sabendo, Nabucodonosor chama na xincha. Vou dar mais uma oportunidade para vocês se curvarem. Eu vou mandar tocar de novo. Porque se não se curvar, fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais para vocês. Aí eu gosto de como eles respondem. Versículo 16. Eu amo a palavra. Alguém mais ama? Olha o texto, olha o texto. Ele vai dizer, ó rei, nós não vamos nos defender, não. Pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Agora o 18. Mas fica sabendo, vou parafrasear. Mas se Deus não salvar, mas se Deus não livrar, é Deus do mesmo jeito. Que isso, gente? Gente. Identidade é isso aqui. Eu não sirvo a Deus pelo que ele pode fazer, eu sirvo por quem ele é. Se me der vitória, é Deus. Se não me der, é Deus do mesmo jeito. Se curar, é Deus. E se não curar, é Deus do mesmo jeito. Se viver, é Deus. E se morrer, é Deus do mesmo jeito. Show, rabai, eita. Ele tá dizendo, ei, tá pensando que vai nos intimidar? Só que não, pode mandar pra fornalha. Porque curvados diante de uma imagem de escultura, nós não o faremos. Sheba, tô na Babilônia, mas o coração ainda é de Jerusalém. E eu pago o preço que for pra fazer valer minha identidade. Oh, meu Deus! Olha o que o texto vai dizer. Nabucodonosor ficou furioso. De fato, mandou aquecer 7 vezes mais. Depois enviou lá os jovens lá para dentro. Versículo de número 21. Oh, meu Deus do céu. Eles foram amarrados e foram jogados lá dentro. A ordem do rei tinha sido cumprida. Estava mais quente do que nunca. A ponto das labaredas mataram. E os soldados que lançaram os 3 jovens lá dentro. Lebantui, quem te manda pra fornalha morre, mas você que entrou nela continua vivo. O que é isso? O que é isso? É Deus dizendo, quem confia na minha justiça não precisa se preocupar. Sou Deus que sou justo juiz. E para que os soldados tiveram que morrer? Para que entendessem, de fato o fogo mata. De fato essas águas afogam. Oh, mas quando passares pelas águas, eu estarei contigo. É pelo fogo, eles não te queimarão.
queimarão, disse Isaías. Reba, rebaraçúbia, ó. Eu amo a palavra. De repente, Nabucodonosor se levanta, versículo 24, e perguntou muito espantado aos conselheiros: não foram 3 que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor. Eles responderam: como é que estou vendo 4 homens andando soltos na Reba? Elemanto e rébia, porque o inimigo te coloca preso. Ausência, marrai. Aqui, meu Deus do céu, ajuda a gente. Ausência de liberdade, remar. Ele te coloca preso na fornalha da aflição. Mas se tu entra com Deus, receba a ausência de limitação, porque Ele não só anda contigo no fogo, como te liberta daquilo que te prendeu. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Há quem diga que ele não é o 4º, não, ele é o primeiro. Porque quando eles entraram, o homem já estava lá. Orebaraçúbia. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha, chamou-os pelo nome. Mas olha aqui, ó. Servos do Deus Altíssimo. Ah, eu amo a palavra. Versículo de número 26. Servos do Deus Altíssimo, saiam, venham. Os 3 saíram. Lá no Romancho, eram 4 lá dentro, só saíram 3. O 4º, ele manda em tudo, ele faz como quer, ele é Deus poderoso. Não te livra da fornalha, mas te livra na fornalha. Oh, meu Deus do céu, olha a palavra, versículo 27, e todas as autoridades estavam ali, chegaram perto deles, e viram que o fogo não havia feito mal a eles, as labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da cabeça, as roupas não estavam queimadas, e eles não estavam nem com cheiro de fumaça. Eu não aguento. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Ainda deu aula. Versículo 29, por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja cortada em pedaços, e que em sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como estes. E Nabucodonosor ainda promoveu os candangos. O que é isso? É que é promoção, mas não paga preço, no sentido de honrar, no sentido de renunciar, no sentido de perca eu, mas não perca a glória do Senhor. Que perca eu, mas que eu não desonre o nome do Senhor. Que perca eu, mas que não perca a dignidade de servir ao Senhor. Emarço e Quiébia. Aí tem gente procurando promoção. Deus está procurando sinceros, fiéis, leais. Emarço e Quiai. Que isso, gente? No capítulo 4... Gente, e eu volto, hein? Daniel nem estava no cenário, para que você não pense que não dá para ser crente, porque Daniel é. Sobre Daniel, um espírito sobreexcelente foi colocado acerca da interpretação, e claro que ele tinha um destaque dentre os 4, tanto que estamos aqui lendo o livro que leva o nome dele, predominantemente as visões foram dadas a ele. Em contrapartida, eles não eram cristãos, ou perdão, não eram cristãos, porque a gente aponta para Cristo, né? Fala dos dias de hoje, mas eles não serviam a Deus por causa de Daniel, eles serviam a Deus a despeito de Daniel. Você pode ter uma turma de amigos crentes, mas se aqui, ó, o mais crente se desviou, se desvia também, o que é isso? Que não seja por causa de homem, não importa o quão bom ele seja, que seja por causa de Deus, porque na ausência desse que lhe era referência, você continua escrevendo a sua história com Deus. Ebaraçúbia. No capítulo 4, lá vem Nabucodonosor sonhando novamente. Quando ele tem esse sonho, Daniel dá explicação. E a explicação começa a partir do versículo 19 de Daniel, capítulo 4. Ele conta o sonho e Daniel vem explicar.
Quando ele ouve, ele vai dizer, ele fica espantado com o sonho, porque uma coisa é tu entregar o que vai acontecer com os outros, outra coisa é tu entregar uma palavra de juízo que vai acontecer com quem está perguntando. Os pensamentos o turbavam, como é que ele ia contar isso para o próprio rei, que ele viraria como uma besta. O texto vai dizer que o rei diz, não se preocupa com o sonho não, Daniel, me preocupo sim, rei. Quem me dera que o sonho fosse a respeito e a sua mensagem não fosse sobre o Senhor, mas o é. O versículo 20 ele começa, o Senhor viu uma árvore que cresceu até tocar o céu, dá características de uma árvore grande e frondosa, a representatividade da Babilônia, do rei da Babilônia e todo o seu poderio. Mas o grande problema é que aquela árvore, oh meu Deus do céu, versículo 23, o texto diz que o Senhor viu que tinha um anjo vigia descendo do céu e dizendo, derruba a árvore. Quebra todos os seus galhos. Não deixa ficar o toco. Só deixa ficar o toco e as suas raízes. E os amarre com corrente de ferro e de bronze para que fique no meio do capim bravo, no capim do campo. Assim o sereno cairá sobre esse homem, ele terá de comer o que os animais comem. 7 anos ele viverá assim. Como é que tu entrega isso? Ai, Daniel, eu vou dar a explicação. Esse sonho é a sentença do Deus Altíssimo contra o Senhor. Eita, tem que ter coragem para chegar na cara do rei e dizer tu. Hein, profeta Natan que falou para Davi, rei, eu tô falando da Babilônia. É tu, esse homem. O Senhor será expulso, diz o versículo 25, do meio dos seres humanos e ficará morando com os animais selvagens. O Senhor vai comer capim como boi, vai dormir ao ar livre, vai ficar molhado sereno. Vai durar 7 anos até que o Senhor reconheça que Deus é o Altíssimo e que domina sobre todos os gênios do mundo. Oh, meu Deus, e coloca como rei o homem que ele quer. A ordem do anjo para que ficasse o toco, a raiz, quer dizer que o Senhor vai ser rei de novo, mas só quando confessar que Deus domina o mundo inteiro. Olha o conselho, versículo 27, meu rei, o conselho é o seguinte, deixa de pecar e faça o que é certo. Gente, não adianta reverenciar o Deus de Israel lá no episódio da fornalha se continua fazendo o que é errado no oculto. Olha o conselho de Daniel. Para de fazer o que é errado, faz o que é certo, para de pecar, acaba com as suas maldades, ajuda os pobres, assim talvez o Senhor possa continuar a viver em paz e felicidade. E de fato, irmão, a profecia se cumpriu, 12 meses mais tarde apenas 1 ano depois, porque a gente se esquece da profecia, a gente se esquece do que Deus falou. O rei se esqueceu e foi fazer justo o que não deveria. Passeando no pátio do palácio. Meu Deus. Ele dizia, como é grande a cidade de Babilônia. Com meu grande poder, eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. Ih, deu ruim. Ele ainda estava falando quando uma voz veio do céu dizendo, preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu, você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais e tudo aquilo que Deus disse que aconteceria de fato, aconteceu. Oremahai. Oh, meu Deus, o homem fora feito como coroa da criação, imagem e semelhança de Deus, mas quando ele tenta se fazer como Deus, se torna abaixo do ser humano, é besta, é animal irracional. Depois de passados 7 anos, diz o versículo 34, olhou para o céu e o juízo dele voltou. Aí ele agradeceu a Deus Altíssimo, deu louvor, glória àquele que vive para sempre. Aí Nabucodonosor disse, o poder do Altíssimo é eterno, o seu reino não terá fim. Para ele os seres humanos não têm valor nenhum. Por quê? Porque ele governa todos os anjos do céu e os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que ele quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que ele faz. Eita! Tem que me explicar, tem nada. Tem que tornar, tem nada. Não é à toa que as visões apocalípticas por onde passaremos, numa obrigatoriedade de riqueza de detalhes, ele revela o que ele quer e a gente dá glória com a porção que recebeu.
Nossa estrutura humana não suporta a totalidade da revelação que Deus tem. Abacuque quase teve um treco quando Deus contou o plano que ele tinha de usar os caldeus como martelo de juízo. Tu não aguenta. Se Deus te contar o plano, tu não aguenta. Tu não aguenta, rapaz. Porque tem coisa que tu não... que pensa que sabe que tu não sabe. Menos, bem menos. Somos todos bichinhos de Jacó, a começar porque ele explica. Se do alto não me for dada, de nada saberei. E Márcio, e cantou. Desce, relema. Esse negócio de vou trazer uma alta revelação. Vou trazer um negócio que ninguém nunca falou. Falavam sobre isso no Ibadevip. É um tal eu vou trazer uma revelação nova. Estamos estudando lá as cartas de João. João vai dizer, eu não trouxe nenhum mandamento novo. O mandamento é o mesmo, que vos ameis uns aos outros. E aí o Candango chegou ontem dizendo, uma coisa que você nunca ouviu, então não é bíblica. Porque se for bíblica, tá lá e eu já posso ter lido. Porque se é Deus, é porque tá lá. Nada do que vos diga uma revelação nova que já não tivesse sido falada, ensinada, explicada. E quem tem humildade de ouvir, ela vai internalizar e se ampliar dentro de você. A verdade falada, mas ela é imutável. Remanto e rébia! Se achando de um biscoito de paz. Cuidado com essa estratégia de marketing. Uma revelação que nunca ouviu. Para de graça. Para de graça. Tá na Bíblia? O que é isso? Que inédito é esse que você quer? Menos, bem menos. Quando eu olho para isso, eu percebo como é que o Eterno quer nos colocar no nosso lugar. Gratos por tudo que Ele já nos dá. Não tenha dificuldade nenhuma em repetir o que fora dito, porque uma verdade repetida é internalizada para ser vivida com integralidade e excelência. Oh, meu Deus! Logo que o juízo volta, ele recebe outra vez a honra, a majestade no sentido do reino, a limitada, a que o homem é permitida, nunca tocando na de Deus. E aí ele orou e agradeceu ao Rei do céu, dando honra e glória, e constatando com os lábios que tudo que ele faz é certo e justo. Ele pode orgulhar, ele pode humilhar qualquer pessoa orgulhosa, como fez com o rei da Babilônia. É quando os governos mudam ainda a Babilônia, mas agora a descendência de Nabucodonosor vai assumir. Belsazar agora está dando uma festa no capítulo de número 5. Enquanto ele bebe e come com as coisas deles, é uma coisa. Mas quis usar o utensílio da casa de Deus. Aí vai dar ruim pra tu. Quer brincar aí com a tua vida? O problema é teu. Quer fazer o quê? Urgir o que não deve com a tua própria vida? É contigo mesmo. Agora não toca nas coisas de Deus não, hein? Não toca no que... Ó, quer brincar, fazer vídeo? Brinca aí, mas não brinca com coisa de Deus não. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Mandou pegar os utensílios da casa do Senhor para aquele momento ali terrível que eles estavam fazendo, bebendo, comendo com concubina, uma orgia acontecendo, querendo pegar as coisas de Deus. Aí não deu. Uma mão aparece, Calabarahai, versículo 5, Daniel 5. Aparece e começa a escrever na parede branca do salão do banquete, no lugar iluminado pela luz do candelabro, que é para todo mundo ver. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar, ficou pálido, ficou com medo, começou a tremer da cabeça até os pés e ficou gritando: adivinhos, sábios, astrólogos, aquele que ler o que está escrito na parede, me explicar o que está dizendo lá, vai ser vestido com honra. Eu quero saber o que está sendo escrito por aquela mão. Os sábios entram, ninguém consegue descrever o que está acontecendo. É quando a mãe dele, sempre tem uma mãe mais sábia, não tem? Tem um negócio de uma mãe. É quando a mãe dele brota. E quando a mãe dele brota, oh meu Deus do céu, ela vai dizer, a rainha mãe, ela vai dizer no versículo de número 10, que o rei viva para sempre. Não se assuste nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino, o reino é seu, mas tu nem sabe, né? Aqui no seu reino tem um homem que tem o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, seu pai, era rei, esse homem tão sábio como os esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses.
E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe. Mandaram chamar Daniel. Quando Daniel vem, eita, Daniel entrega. Voremaço, e eu amo a palavra. Ele começa ali já a massagear o ego de Daniel. Tô dizendo que tu é bom, tô dizendo que tu é o cara. Aqui, ó. Mandei chamar, ninguém conseguiu, mas disseram que tu resolve. Aí Daniel, aqui o rei, ó. Eu tô dizendo, se tu resolver, aqui o rei, vou parafrasear, se tu puder ler, me explicar, tu vai ser vestido com roupa de púrpura, vai receber corrente de ouro pra pôr no pescoço, vou te colocar como a terceira autoridade mais importante do meu reino. Aí eu já gosto como é que Daniel começa a falar, vem comigo aqui. Aí Daniel já manda na lata o papo reto e sem curva, eu amo a palavra. Aí Daniel vai dizer assim, ó, versículo 17, Daniel 5. O Senhor pode ficar com os seus presentes ou então dá-los a outra pessoa. Mas mesmo assim, eu vou ler e explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Ó rei, o Deus Altíssimo deu reino ao seu pai, o Nabucodonosor, lhe deu também poder, glória e majestade. O poder de Deus... O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa, ou se queria, deixava que vivesse. Elevava uns, rebaixava os outros, mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso, cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Já começa logo. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo, agia como animal, morava com jumentos selvagens, já contou logo o papo reto que eu acho que ele tinha se esquecido. Isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. E o Senhor, ó rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo. E não faz essa cara de inocente não, que tu sabia. Ó, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei dos céus e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, seus convidados de honra, as mulheres, concubinas, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, madeira, de pedra, que não vê, que não ouve, que não sabe de nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou deixar viver e que decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede estas palavras, Mené, Mené, Tekel, Parsim. Eita! E agora a explicação é essa. Mené quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medo-persas. Aí o rei Belsazar mandou que vestissem Daniel com roupa de púrpura e parará pão duro e desse autoridade, ficou lá tentando engambelar. Versículo 30, naquela mesma noite Belsazar foi morto e Dário, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. O que é isso, igreja? Ainda tem corajosos para entregar o recado? E para rejeitar as recompensas? O capítulo 6 já é a conclusão da história de Daniel. E essa tu conhece. Rei Dário, que agora é o rei Medo-Persa, a mudança de reinado, ele resolveu dividir o país em 127 províncias e escolheu tais homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem, não houvesse prejuízo. Ele nomeou 3 ministros para controlar os 120 governadores, sátrapas e algumas versões, e um desses era Daniel. Deus o honrou. E ele mostrou que era mais competente do que todos os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros, governadores, procuraram achar um motivo para acusar Daniel. É claro que não encontraram. E eles disseram, já sei. Como ele é honesto e direito, ninguém pode acusá-lo. A gente nunca vai encontrar, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele, com o Deus dele. Então eles foram juntos falar com o rei. Olha a estratégia do diabo. Fazendo com que o rei assinasse um edito de que não se poderia adorar outros deuses num período determinado.
E é claro, eles sabiam que Daniel tinha um costume de oração 3 vezes ao dia. E ao saber disso, o rei nem se apercebe que pudesse ser uma armadilha, uma estratagema para atingir Daniel. E aí quando Daniel, oh meu Deus, de fato foi fazer a tal oração, porque eles se fizeram ter a certeza que seria com um anel real, selo real, para que não fosse revogado. Sabia que o rei Dário tinha ali, com Daniel ali, um relacionamento que era de fato para favorecê-lo. Sabia, a ponto de querer colocá-lo como mais alta autoridade do seu reino. Então, ele assinou de forma que proibisse. Quando Daniel soube, ele voltou para casa, versículo 10. E no andar de cima havia um quarto com janelas que davam para a banda de Jerusalém. Ele abriu, ajoelhou, dando graças a Deus, como era costume dele fazer. Então Deus sabe quando alguém faz para afrontar uma autoridade. Deus sabe quando tal autoridade faz para afrontar o servo do Deus vivo. Então, quando a guerra é de um jeito que tu suporta, Deus vê. Mas quando ela é covarde e desleal, Deus desce. Daniel foi lá falar com ele. O Senhor assinou uma ordem que proíbe durante 30 dias que se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser o Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer vai ser jogado à cova dos leões. O negócio é que Daniel era um dos prisioneiros e eles foram lá falar isso. Daniel tá fazendo errado, o Senhor vai ter que pegar. Olha, o rei, versículo 14, ficou tão triste quando ouviu isso que ele queria salvar Daniel. Então, até o pôr do sol daquele dia, ele ficou tentando pensar o que eu posso fazer para livrar Daniel? O que eu posso fazer para livrar Daniel? Só que o rei de Daniel, que não era Dário, já tinha um plano perfeito. Mas ainda assim eu quero destacar, quando você é justo, quando a glória de Deus de fato se manifesta na sua vida, 2 públicos se manifestarão. Primeiro, os que vão ter ódio não de você, mas do que você representa por causa de Deus. Mas segundo, vai ter gente que nem adora o Deus que você adora, mas só de ver a sua postura diante do seu Deus, já tem grande afeição por você. Ele quer salvar Daniel e não tem como fazê-lo. Mandaram trazer Daniel para jogar e o rei disse para ele: eu espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, salve. Trouxeram uma pedra, oh Deus seja louvado. E quando trouxeram a pedra, o rei selou a pedra com seu próprio anel e o anel das altas autoridades, para que mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida. O rei voltou para o palácio, não comeu nada, não se divertiu. Versículo 18. E aí o texto diz que naquela noite o rei não pôde dormir. Alguém está perdendo o sono por amor a você. Alguém que tu menos imagina está perdendo o sono por causa de você. E aí foi quando, de fato, ele pela manhã cedinho se levantou e foi depressa à cova dos leões. E ali com a voz muito triste, o rei Dário disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Diz o versículo 20 de Daniel 6. Quando Daniel responde: eu quero soltar e falar língua estranha. Eu acho que o rei Dário também queria pular e falar língua estranha. Claro que eu tô contextualizando. Aí o texto. Oh, meu Deus. Daniel, que o rei viva para sempre, é o que Daniel vai responder. O meu Deus mandou o seu anjo. Este fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, também não cometi delito nenhum contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel na cova. Assim ele foi tirado e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado a Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e filhos, foram jogados na cova. E antes de chegarem ao fundo de Marai, os leões o atacaram e despedaçaram. Então, o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte:
Felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o que Deus de Daniel, o Deus que Daniel adora, pois ele é Deus vivo, que vive para sempre. Seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra, faz milagre e maravilha. Foi ele quem salvou Daniel, livrando da garra dos leões. E Daniel continuou a ser uma autoridade alta no governo de Dário e depois durante ainda o governo de Ciro, o rei da Pérsia. Os reis passam, mas os profetas continuam de pé. Eu preciso caminhar para o final. A passada vai ser rápida no último bloco. Eu quero que você pense sobre isso. Para que o nome do Senhor seja glorificado em uma nação, ele procura quem se permita ser a isca, a estratégia, a ferramenta que ele vai usar. Tá disposto a ir para a fornalha de fogo ardente? Tá disposto a entrar na cova dos leões? Descansa. Eu preciso que você não romantize o evangelho. Não, Deus não vai livrar da cova. Para com esse negócio de desenho da Disney que tu viu na infância e viveram felizes para sempre. E o rei era isso, o príncipe sempre é magro, branco, não tem príncipe, né? Negão, não tem, né? Para com esse romantismo. Deus está dizendo, o meu final feliz é melhor do que o teu. É Deus dizendo para mim e para você. Quando você pensa assim, me livra da fornalha, do teu jeito só você é salvo, do meu jeito, Nabucodonosor vai ter que reconhecer que só eu sou Deus. Do teu jeito, Daniel não entra na cova, mas do meu jeito, Daniel entra na cova e rei Dário vai ter que dar glória ao meu nome. Confia no final feliz de Deus. Sempre vai ser maior do que o meu e do que o teu. Eu caminho para o final, passando agora para o segundo bloco. São visões apocalípticas. A visão dos 4 monstros que representavam nações, do carneiro e do bode, 2 nações específicas. No capítulo 9, Daniel orando, angustiado, tentando entender o que as visões significavam. Eu amo essa humildade de Daniel, que quando não entende, não finge que entende. E ele não come, ele fica ali preocupado, ora tentando entender. Deus envia um anjo no capítulo de número 9, anjo Gabriel, aquele que comunica de fato. No versículo 20 ele diz que quando ele continua a orar, o Daniel, a confessar os pecados de todo o povo, eu acho isso lindo em Daniel, ele se coloca, né, no meio do povo. Foi quando no versículo de número 22 o anjo de fato aparece e vai explicar a visão. E ele vai dizer, logo que você começou a orar, Deus já me mandou vir atender o seu pedido. Olha que texto lindo, Daniel 9, 23. Deus o ama muito. Ah, gente. E ele te ama tanto, por isso que ele me mandou vir explicar a visão para você. Daniel tinha tido ali a visão das 70 semanas logo em seguida. Capítulo de número 10 vai falar de um ser que ele vê e de como Deus tem a preocupação de enviar sempre um anjo, né? Anjo Gabriel. Há um texto emblemático, inclusive, que a gente gosta e sempre cita, né? Que é concernente aí a quando o anjo vem para explicar a visão do capítulo 10 de Daniel. E aí ele fala no versículo, eu amo a palavra, meu Deus do céu, eu amo. No versículo de número 11 do capítulo 10, ele repete o que falou no capítulo 9. Deus chama muito e por isso ele mandou vir falar com você. Fica de pé, presta atenção. Daniel tremia da cabeça aos pés. As visões de Daniel eram apocalípticas, meu Deus, terríveis. E aí ele vai dizer para ele, não fica com medo não. Olha, gente, olha o anjo dizendo para Daniel. Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria, né? Ele queria entender, ele pediu a minha ajuda, Daniel, lindo Daniel. E aí ele disse, eu vim em resposta, mas o anjo protetor do reino da Pérsia, para você ver como é que o reino das trevas é organizado, né, uma potestade, lutou contra mim durante 21 dias.
Eu já podia ter chegado antes com a resposta, mas eu estava em guerra, por isso não vi. Olha a explicação no anjo, a preocupação de tornar clara a demora. E aí ele disse, mas Miguel, o anjo de guerra, o anjo-chefe, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Mas agora eu tô aqui, ó. Eu vim explicar para você do que se trata essa visão. E foi maravilhoso, é maravilhoso perceber que a despeito das visões apocalípticas, Deus estava sempre dando suporte, porque ele nunca vai te dar nada que você não possa suportar. No capítulo 11, ainda há uma nova visão sobre os reinos do Egito, da Síria, enfim, as visões apocalípticas muito relacionadas sempre com os últimos tempos, sempre com nações, mas o que eu quero chamar a atenção, não ao detalhamento, embora tenha algumas explicações justais, mas a como Daniel era assistido por Deus em meio a cada passo do caminho. Quando chega no capítulo de número 12, nossa, uma outra visão escatológica, tremenda, especial. Mas eu quero encerrar esse estudo de Daniel com o último versículo. Daniel, capítulo 12, versículo de número 13. É maravilhoso o amor de Deus. É Deus dizendo para mim e para você. É o que eu quero que você aprenda com o livro de Daniel. Não importa o quão complexo, profundo, largo, difícil, doloroso, seja o que eu te entreguei. Eu nunca vou te entregar alguma coisa e te deixar desamparado. Com você lá eu estarei. E aí, Daniel, que passa um tempo preocupado, Senhor, eu quero entender, eu quero explicar, me dá sabedoria, me dá... Olha o que ele entrega para Daniel no último versículo do livro e aqui a gente termina. Eu não sei o que Deus te entregou. Eu não sei quão difícil possa estar sendo carregar tal coisa. Eu digo que pesado não é, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Mas às vezes é doloroso, é difícil. E a palavra de Deus para mim, para tua vida é essa. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança, ou no fim dos dias. Vou ler na NTLH, essa foi a RC. E você, Daniel, continue firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a tua recompensa. Deus reafirma a ressurreição a Daniel, o que seria tratado em tantas vertentes, né? Até no Novo Testamento. Mas fica com essa palavra. Se tá difícil, se tá estreito, algumas coisas você não está conseguindo entender, como Daniel tinha algumas dificuldades de algum detalhe ou outro das suas visões apocalípticas. A palavra é: descansa. A tua preocupação principal tem que ser chegar até o final. Vá até o fim. O que Deus está dizendo? Sobreviva, insista, persista. Com tudo que você estiver passando, o conselho de Deus para a tua vida hoje, vai até o final, não entrega no meio do caminho, não faça um trabalho inacabado, não pare agora, não desista agora, vá até o final, porque tem uma recompensa para quem chega até o final. Ao que vencer, Apocalipse diz, ao que vencer, ao que chegar até o final, tem uma recompensa para você. Tem ressurreição de Deus chegando. Só se comprometa com isso. Não desista. Persista. Porque o final vai valer a pena. Eu gosto de uma frase, eu acho que é Billy Graham que vai dizer: não fica preocupado não, eu já li o final da história. Vai terminar muito bem esse final. Satanás já sabe o seu final. Que você possa cuidar do seu também. Porque o que importa não é o começo, tampouco o meio, mas é como você termina essa carreira. Vamos orar? Eu quero orar por pessoas que querem chegar até o final. Eu quero orar por pessoas que estão em guerras e batalhas e estão dizendo: pastora, tá difícil. Guarda essa palavra. Vai até o final. E aí, eu quero orar por pessoas que começaram bem. Você já foi cristão, fervoroso, mas as intempéries da vida te fizeram largar, abandonar. Sua arma está guardada, seu uniforme está no armário. O exército conta com você nessa guerra. Cadê você que ouviu essa palavra e está dizendo: eu preciso voltar para terminar minha carreira? 1 Timóteo 4,7, eu amo a palavra de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Acaba a tua carreira com honra,
não com vergonha. Não importa se você caiu, se você se arrepender e abandonar as práticas, tem esperança para você. Vamos juntos? 2 palavras. Eu quero. Se há alguém que está dizendo eu quero, já batemos 200 aqui. Em alguns momentos nessa live nós estamos orando por você. Os 150 valentes, pelo menos, sempre aqui. Eu quero chamá-los para esse momento de oração. Vamos orar? Cadê você? Eu quero orar por você que está dizendo eu quero, pastora. Se a trombeta tocar, não dá para subir. Pastora, eu comecei, mas não terminei. Pastora, eu desanimei. Pastora, minha vontade de parar. Eu preciso de força para prosseguir, porque eu não quero deixar inacabado o que Deus me confiou, a missão que Deus me deu, o ministério que Ele me confiou. Se há alguém aqui cujo clamor da alma é socorro e salvação, 2 palavras. Eu quero. Pati, já apareceu aqui a primeira alma. Cadê a segunda? Eu quero orar por você nesse momento, entregando a tua vida diante do altar do Senhor. Eu quero. São as 2 palavras que eu te convido a professar como um código de retorno nessa tarde. Eu quero orar por você. Já foram 2 almas. Vem chegando. Se encoraja, tanto para quem está aqui agora, como para quem está assistindo esse vídeo a posteriori. Nós vamos orar por você agora. Oh, glória, eterno da nossa alma, nós queremos entregar diante de Ti. Em primeiro lugar, aqueles que até Te servem, mas têm se sentido cansados no caminho. Aqueles que porventura colocaram a mão no arado e por conta de alguma frustração estão olhando para trás. Ajuda, Senhor. Eu oro também por aqueles que abandonaram de vez o quartel-general, mas ao ouvir a voz do general sentem, essa chamada ainda é para mim. E hoje estão digitando eu quero. Eu quero meu uniforme de volta, minha arma de volta. Eu quero ouvir essa voz doce, suave e mansa do general, que mesmo quando a gente parece que não vai dar conta, diz: eu te amo muito e eu enviei anjos para te ajudar, para te explicar, porque Ele é o Deus que chama, mas também dá suporte, assim como fizeste com Daniel, ajudando no processo. Faz conosco também e glorifica o Teu nome em nossas vidas. É a oração que te pedimos, orando no nome de Jesus. Amém e amém. Missão cumprida para essa semana. Te espero na próxima semana, próximo mês, sei lá, tá na mão do Senhor, mas para a 28ª edição oficial. Quiçá alguma edição especial aí amanhã, pra gente ver como é que foi essa semana, quiçá hoje. Tá na mão do Altíssimo, fica ligadinho nos stories, já marca sua frase que mais falou contigo, tá? Hashtag Reverberando Palavra Viva, 30 tela, e marca lá, e vai ser um prazer poder repostar aí sua reflexão sobre essa aula de hoje, sobre essa pregação, sobre esse encontro onde Deus nos visitou, sem dúvida. Beijo e até a próxima.